Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender, hoje para mais uma entrevista especial no mês das mulheres. E para esse bate-papo a gente vai conhecer a história de uma empreendedora que investiu em uma papelaria diferente e inovadora. A gente recebe aqui nos nossos estúdios a Júlia Webb, ela que é uma das sócias proprietárias e fundadora da papelaria Magnólia. Júlia, seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender. Um prazer te receber aqui para esse bate-papo para lá de especial. Olá, Bruno. Prazer estar aqui. Prazer é meu, viu? Começa essa nossa entrevista, Júlia, te perguntando como é que surgiu essa ideia de montar uma papelaria em plena praça, em plena situação de um shopping center. Então, essa história é curiosa, né? A gente nasceu aqui em Brasília. Foi a ideia da esposa de um dos nossos sócios, que ela estudava para concurso na época. E aí ela começou a perceber que o material que ela precisava, ela queria se organizar os estudos. Ela achava muito na internet, achava fora do país, mas não achava no shopping, não achava numa papelaria, né, comum. E aí ela trouxe essa dor pro esposo dela, que é o Thiago, e ele, que já tem esse tino empreendedor, levou por mão dele, que eles são gêmeos, são irmãos e empreendem juntos, levou essa dor e falou, será que não tem aí uma oportunidade de mercado? E aí eles estudaram o mercado, viram que realmente existia a papelaria de commodity, de comprar papel, né, aquela coisa bem básica. Tinha também uma coisa muito cara, que é relacionado a usar, que é aquele que você fica com dó de usar, e sentiu falta dessa papelaria do dia a dia, do cotidiano, né, rotineira, que você usa, vai lá, compra outro, bonito, especial, que deixa sua mesa motivacional para os estudos, para o trabalho. E aí eles tiveram essa ideia, e aí a parte que eu entro, né, é porque eles tiveram essa ideia, vieram, né, conversar comigo e com meu marido, que já tinha trabalhado com o Thiago em outros negócios. E como a gente era do ramo de franquia, quiosque, shopping, chamaram a gente para essa parte operacional, para esse know-how. E aí a gente juntos planejamos, iniciamos em 2018 a primeira unidade e a Magnólia completou 5 anos agora, em fevereiro. Agora, Júlia, é interessante a gente falar que você já era uma mulher empreendedora, né? Como é que foi esse seu início? Psicóloga, largou a profissão para empreender? Conta pra gente. Na verdade, exatamente, eu estava no ramo de psicologia, empreendia só na minha clínica, né, sendo autônoma, e surgiu essa oportunidade de abrir uma franquia em Brasília. Na época eu morava em Cuiabá, e apareceu essa oportunidade porque uns amigos estavam dentro dessa franquia e ofereceram, né, pra gente a oportunidade de ser a primeira unidade aqui em Brasília. E aí, na época, foi muito mais linkada ao meu marido, só que ele trabalhava numa multinacional. E eu falei, eu posso ir nas minhas férias, eu posso ir lá te ajudar e depois eu volto pra clínica e tudo mais. E aí, nunca mais voltei. Realmente, aprendi no dia a dia, na frente de loja, no Natal. Então, meu primeiro mês de shopping foi no Natal. A gente empreendeu, abriu o primeiro negócio e desde então nunca saí desse caminho, né? Então a carreira como psicóloga ficou no passado. Ficou no passado, assim. Hoje eu uso muito da psicologia na área que eu trabalho na Magnólia, né? Eu sou responsável hoje por toda a parte de marketing, branding, produtos, então faço a direção criativa das coleções. E aí eu tenho visto cada vez mais que a psicologia, entender a experiência do consumidor, entender os desejos, a experiência de futuro também, quando a gente prevê as tendências, tem tudo a ver, mas fora da clínica. Ou seja, o modelo de negócio é em família, né? É entre sócios, mas também em família, né? É isso mesmo. São 2 irmãos e eu e meu marido que somos um casal. Então acabou que o match deu bom. A gente tem outros sócios depois que vieram ao longo do caminho, mas nós começamos, né, a primeira unidade. Qual é o diferencial da papelaria Magnólia para as outras que já existem?
Eu acho que o grande diferencial é que nós somos uma papelaria focada em organização, planejamento e produtividade. Então, a nossa missão é incentivar as pessoas a tirarem o sonho do papel. E aí a gente faz isso através de produtos muito especiais. A gente tem produtos exclusivos, então hoje nós temos mais de 400 SKUs exclusivos. Nossos produtos também têm um diferencial que a gente não lança um produto, a gente lança coleções, então nós pautamos muito em moda, lifestyle, então acho que o design tem um diferencial e a funcionalidade com certeza para ajudar o dia a dia das pessoas. E Júlia, é para um público específico ou é para o público em geral? Então, hoje o nosso maior público, né, como nós temos um público bem diverso, nós estamos já em 18 estados, em shoppings com perfis diferentes, mas nosso público, 90% mais ou menos, são mulheres, mas a gente brinca que começa lá na infância, então esse amor por papelaria. Nós temos muito Mag Lovers, como a gente chama, o nosso público apaixonado pela Magnólia, que começa lá com 7, 8 anos, começando nas canetas coloridas, num caderno, na pintura, no desenho, e depois a gente vai seguindo ao longo da vida dessa pessoa. Nós temos produtos para época escolar, para faculdade, para o trabalho, também é um presente que as pessoas usam muito para presente. Nós também estamos ampliando onde a gente entra na organização, planejamento e produtividade da vida das pessoas. Nós acabamos de lançar uma coleção que é focada na casa, então chama Mag Home, e é para ajudar na organização de uma lista de compras, organizar o seu menu semanal, a sua regra de plantas. Então tudo que tem a ver com cuidado, né, com essa organização e planejamento, a Magnólia consegue entrar. Então nós temos aí vários planos de expansão desses produtos, mas tudo que tem a ver com organização é a nossa cara. Como você falou, né, Júlia, vocês já estão presentes em mais de 18 estados, são mais de 70 unidades, né, 70 filiais abertas espalhadas por vários estados no país. Percebe-se que vocês já têm aí uma experiência em franquias. Como é que é empreender nesse ramo de franquia? É um desafio. Nós começamos pensando em tornar franquia, né? Então, a gente sonhou grande desde o começo. Nós iniciamos a primeira unidade em 2018, né? Aqui em Brasília. E aí, nós já corremos para montar um modelo de franquia. Desde o primeiro dia vieram nos perguntar de onde é franquia, de onde que é e tudo mais. Então, a gente nasceu já com esse desejo. Começamos a parte de franqueabilidade para a gente ganhar o selo da BF, que para a gente era muito importante essa chancela e esse reconhecimento. E então, desde o comecinho, nós queríamos ser franquia. Então, no primeiro ano de Magnólia, nós já fechamos o ano com 19 unidades abertas, né? Então, a franquia, ela foi sonho desde o começo, não foi uma consequência, sabe? Foi intencional. Ou seja, começou em 2018 com a primeira loja, é uma marca literalmente brasiliense, mas que já tem, obviamente, mostrado o seu trabalho, né, e toda a sua exclusividade já em outras terras brasileiras, né? Exatamente. Hoje eu acho que o nosso DNA mesmo é brasileiro, sim. Nós começamos em Brasília e temos muito orgulho disso, né? Que saímos ali do Rio São Paulo, que geralmente tudo acontece, né? No dia que nós inauguramos, vieram perguntar, uma franquia de São Paulo e tal. Então, acho que isso é uma diferença também, acho que destaca quando a gente conta a nossa história. Mas hoje nós estamos em Porto Alegre, em Fortaleza, abrimos mês passado em Porto Velho, estamos em Cuiabá, Campo Grande, então estamos no Brasil todo. Praticamente em todas as regiões do país. Nós estamos em todas as regiões, não em todos os estados, mas queremos chegar lá. E como é que você vê esse mercado, Júlia, de papelaria no Brasil? O mercado de papelaria, né, quando a gente começou, todo mundo falou, vocês são loucos. Uhum. Tava caindo essa coisa de livro físico, papel, mas nós acreditamos que a Magnólia não é só o papel. Ela traz esse propósito de organização, planejamento e produtividade. Então, a gente consegue ir adaptando conforme a necessidade do nosso cliente mesmo. Então, nós também estamos hoje no meio digital, nós já lançamos um infoproduto, ainda de forma tímida, mas a gente sabe que dentro desse universo nós sempre vamos precisar inovar, mas a papelaria,
o futuro dela, ao nosso ver, né, como Magnólia, é cada vez mais personalizar a experiência desse consumidor. Então, a gente consegue, igual eu falei, lançar a Mag Home, que é para casa. Daqui a pouco a gente consegue ajudar na organização do closet da pessoa. A gente consegue organizar quando ela tem um sonho de um curso. Então, a gente ir personalizando na maternidade. A gente já tem uma linha de maternidade, por exemplo. Então, a gente consegue ter planner de casamento. Então, a gente consegue entrar em várias fases que as pessoas querem guardar como memória, é um momento especial. Então, a gente vai se adaptar, a gente vai criar cada vez produtos novos, né? A gente sabe que o mercado ele vai demandando inovações, mas a gente acredita que com inovação a gente vai continuar em alta. E falando em inovação e tecnologia, a Magnólia, claro, aposta e investe nessas ferramentas, né, Júlia? E até vocês criaram um próprio e-commerce, né, onde as pessoas podem ali ter acesso a toda a linha de material de produtos da Magnólia, né? Exatamente. Nós nascemos querendo ser franquia, sabemos que todas as franquias, todas as grandes marcas estão também no meio digital, então sabíamos que em algum momento nós precisaríamos correr atrás desse e-commerce e hoje nós temos o nosso e-commerce e as pessoas conseguem encontrar a gente. Então, o que a gente percebe é isso, cada consumidor tem um jeito de buscar o produto, tem gente que gosta de pedir online, tem gente que gosta de ir no shopping e o nosso quiosque, ele ajuda a pessoa a ter essa experiência também, né, de você entrar dentro do quiosque, ele é um corredor, então na época que nós inauguramos o nosso quiosque, era inovador, um quiosque que não fosse ilha, que a pessoa pudesse entrar, tocar, experienciar, então temos vários tipos de consumidor, aquele que quer pegar na mão mesmo e aquele que quer ser prático, pedir de casa, acho que um não concorre com o outro e a gente consegue ter sucesso nos dois. É bem isso que você falou, né? Até porque ainda existem pessoas que são da moda antiga, né? E querem aquele contato físico, seja na loja, com o vendedor ali, com o colaborador e, claro, tá ali tocando, vendo, né? Realmente tendo aquele contato físico com o material, né, Júlia? Com certeza, até porque um dos diferenciais do nosso produto é essa parte da qualidade, então a gente tem uma gramatura mais alta, que a pessoa consegue sentir, ela consegue ver os acabamentos especiais, então a gente trabalha com hot stamp, que é aquele brilho dourado, prata, com verniz, então é legal a pessoa também olhar, né, assim, tocar, mas de qualquer forma, lógico, a gente também mostra todos esses atributos no online, né, nós trabalhamos tanto nas redes sociais para mostrar todos os diferenciais do produto, e também no nosso e-commerce. Júlia, vou te pedir só um tempinho para ficar mais um pouco aqui com a gente vai só para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre essa sua jornada empreendedora aqui no Brasil. Combinado. É isso aí, gente, para você que está em casa, fique ligado aqui no canal Empreender, a gente volta daqui a pouquinho com mais uma entrevista especial, não saia daí. Estamos de volta com essa entrevista especial com a Júlia Webb, ela que é sócia fundadora da Papelaria Magnólia. Júlia, a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre essa expansão, né, do mercado e também da presença, né, cada vez mais das mulheres nesse setor de papelaria. E aí eu queria que você falasse como é que você vê a presença, a figura da mulher nesse segmento de papelaria no Brasil. Bom, falando do segmento, né, é um segmento realmente que tem muitas mulheres, então tanto de colegas que têm outras papelarias, como dentro da nossa papelaria, né, a Magnólia, como nós somos franquias, geralmente são mulheres que querem franquear. Então, a gente vê que a papelaria, ela traz essa paixão que geralmente a gente traz de infância, né, de ser a louca da papelaria, de amar as canetas, os adesivos, de se organizar mesmo. Então, quando uma franqueada nova vem atrás, geralmente ou é uma mulher ou um casal querendo empreender, tirar esse sonho do papel, né, que é empreender, ter seu primeiro negócio. Então, eu acredito que é um caminho muito legal, né, para as mulheres. E dentro da papelaria faz muito sentido quando nós somos apaixonados por esse produto.
E falando desse ramo de franquias, Júlia, é um setor que realmente vale a pena investir para quem quer empreender no Brasil, para quem quer ter um negócio próprio. A franquia é um caminho, digamos assim, confiável. Eu acho que empreender é sempre um desafio, né? Então você tem que ter perfil, você vai ter que colocar a mão na massa, independente de ser franquia ou uma nova marca, um novo negócio. Mas o diferencial da franquia é justamente vir com esse know-how. Então, quando você vai empreender, tem todo um suporte, tem toda uma cartilha ensinando essa pessoa a começar. Então, desde negociação com fornecedores, manual, então tem manual de venda, manual de vitrine, manual de comunicação e marketing, tem tudo que essa pessoa precisa para empreender, né? Então, tem todos os auxílios, mas lógico que o sucesso também vai depender. É um casamento, né, que vai depender das duas partes, então, mas ter esse know-how ajuda muito quando a pessoa quer tirar o sonho do papel de empreender. E quando a gente fala esses auxílios, né, que toda franquia, né, toda franqueadora, ela acaba repassando ali para o franqueado ou para a franqueada, e aí isso engloba, né, envolve desde a área operacional até como lidar com o mundo virtual, né, com as redes sociais, né, Júlia? Vem todo esse trabalho de marketing, né? Exatamente. A franquia, ela engloba passar o know-how para o novo empreendedor, né? Então, ele tem todas as regras, então, porque uma franquia, ela precisa ser reconhecida, igual nós estamos, né? No Rio Grande do Sul e em Porto Velho, a pessoa precisa passar e entender no shopping, olhar e falar que é uma Magnólia, né? Ter um atendimento, conhecer, né? A pessoa saber apresentar aqueles produtos. Então, para isso, a gente tem todo um manual de vendas, de marketing, a gente tem consultoria de campo que vai, então, até os quiosques, tanto na inauguração como depois para ajudar essa pessoa, né, em vários momentos diferentes. Então, desde você estar tendo mais dificuldade ou para entender uma mudança que aconteceu, às vezes para sugerir uma mudança de ponto. Então, cada necessidade, ou só para lá apertar a mão, ver como que tá e escutar esse franqueado, né? Porque sempre vem muitas ideias deles. E falando na franquia, e para quem está nos assistindo, para quem está em casa, seja ela empreendedora ou seja o casal ali, como ter uma franquia da Magnólia? Bom, entrando em contato com a gente, né? Nós temos o nosso site, que é www.maicopapelaria.com.br, tem lá, seja um franqueado, e a partir desse momento que você entra em contato com a gente, nós começamos a te mostrar a apresentação comercial, marcar reuniões, até ter essa segurança, ver se vocês têm um perfil, e aí vai tendo as etapas até se tornar um franqueado. Só para a gente ter uma noção de números, qual seria hoje um valor de uma franquia da Magnólia, para você ser um franqueado? O investimento médio é de 130 mil, já com o quiosque, o primeiro estoque inicial, taxa de franquia e tudo. E o retorno é um retorno a médio, longo prazo. A gente sabe que toda franquia demanda um certo tempo para você reaver, digamos assim, um investimento feito ali para aquele modelo de negócios, né, Júlia? O payback hoje está em torno de 18 a 24 meses desse investimento. E para essa máquina funcionar, demanda muito funcionário, muito colaborador, como é que é? Isso vai depender um pouquinho do shopping, né? Então, do fluxo. A gente sempre vai fazer isso junto também, é o know-how da franquia. Nós vamos avaliar o ponto, o fluxo, qual é o custo de ocupação, ou seja, qual é o valor máximo que funciona aquele quiosque em tal shopping, né? E geralmente de 2 a 3 vendedores. Então, é uma operação enxuta. A gente está falando que a marca está presente em shoppings de quase todo o país, né? Pelo menos de quase todos os estados, digamos assim, ou das regiões. E de todas as regiões, vamos resumir assim. Mas é possível também você levar o modelo, o ambiente da Magnólia para outros estabelecimentos, né? Não só shoppings, né? Isso. Hoje, nosso principal é shopping, nós já estamos em aeroporto, né? Então, queremos também expandir nessa área de aeroporto e também galerias. Então, nós vamos fazer sempre a análise do local. Hoje, como nosso modelo de negócio é quiosque, nós precisamos ter um corredor, ter um movimento. Então, nós precisamos fazer essas análises
para poder bater o martelo e realmente fechar uma franquia. Qual a importância, Júlia, do franqueado, ele também acompanhar as novidades no mercado? A gente sabe que, assim como o mercado da tecnologia, e quando a gente fala em tecnologia, a gente se refere a aparelhos celulares, que a cada 6 meses praticamente vem um novo lançamento, e aí a gente tem a Apple, temos o Android. Então, assim, na papelaria também existe essa preocupação em você acompanhar as atualizações, né? Com certeza. Nós temos sempre novidades na Magnolia, então nós acompanhamos tanto a tendência do mercado da papelaria, né, para trazer produtos novos. Então tem várias inovações, por exemplo, esse ano. Eu sempre vou pessoalmente nas feiras, conhecer os lançamentos dos fornecedores, as novidades que estão chegando. Então a gente faz uma curadoria apurada desses lançamentos para que o nosso franqueado realmente tenha o melhor no quiosque, e também nós acompanhamos as tendências de cores, da moda, para trazer isso dentro do design do nosso produto exclusivo. Falando um pouquinho agora da participação de vocês no mundo do empreendedorismo. Se a gente fizer uma comparação nos dias de hoje para 20 anos atrás, ou até um pouco menos, sei lá, 15 anos, o mundo mudou, né, Júlia? Hoje, de fato, o empreendedorismo feminino está muito mais vivo, muito mais presente no dia a dia de quem empreende do que há 10, 15 anos atrás, né? Com certeza. A maioria das mulheres, né, que buscam empreendimento, muitas são o primeiro negócio, é um desafio novo. O mercado é um mercado ainda muito masculino, né? Quando você vai em feiras, em eventos, ainda é um mercado muito masculino, mas que cada vez mais as mulheres estão entrando nesse mundo. Eu acredito que nós mulheres temos total capacidade de ter muito sucesso dentro de empreender. E como você vê a presença de vocês, mulheres, nessas funções estratégicas? E quando eu digo funções estratégicas, eu posso citar aqui CEO, própria fundadora, gestora, consultora, diretora, sócia proprietária. Como é que você vê a presença das mulheres nesses cargos estratégicos? Eu acredito que esse é o caminho, né? Que cada vez mais mulheres empreendam, estejam à frente de negócios, de grandes negócios. Então, empreendendo, ou seja numa multinacional, dona do seu próprio negócio, acredito que esse é o futuro, que a gente não cada vez mais ocupe espaços. E eu sou muito assim, eu acompanho muitas mulheres, né? Então eu me inspiro em mulheres e acho que a gente pode sempre buscar referências femininas para se inspirar e crescer o nosso negócio. E falando em inspiração e espelho, quem seria a sua referência como mulher empreendedora de destaque e de sucesso além de você? Obrigada. Eu me inspiro desde a Rihanna, agora que estava no Super Bowl e mostrou a marca dela de maquiagem para o mundo inteiro, né? Então, me inspiro desde grandes celebridades, me inspiro também em franqueadas nossas, né? Que abrem um negócio e aí estão à frente, de repente você percebe que uma pessoa que entra faz uma diferença no local, então tá vendendo, trazendo estratégias, mulheres que deixaram às vezes um trabalho fixo e agora estão empreendendo. Me inspiro muito nas nossas franqueadas, nas vendedoras. Então hoje nós temos um time de vendedoras que geralmente são quem se destacam no mês a mês, né? A maioria são vendedoras, então acho que a gente tem muita gente boa para a gente se inspirar. E qual é a dica, qual é a orientação para aquela mulher que quer empreender, seja no segmento da papelaria, seja em outro setor? Eu acredito assim que dentro do empreendimento a gente tem que ter muito essa inquietação, né? E topar desafios. Então empreender é resolver problemas o dia inteiro, o tempo todo, e buscar sempre uma inovação, um olhar diferente e não se acomodar. Então eu acho que esse é um perfil. Se você se enxerga nesse perfil de sempre fazer uma coisa nova, dentro do empreendedorismo a gente sempre tem novos desafios. Então passamos pela pandemia, que foi um super desafio. Nós éramos uma marca jovem, com 2 anos de mercado, foi um susto, né? Além de toda a tragédia que foi, mas para quem estava empreendendo em shopping fechado, foi assim, frio na barriga, a gente conseguiu passar. Então acredito que sempre vão ter desafios e a gente não pode ter medo e tem que encarar.
Até porque a gente sabe, né, Júlia, o próprio brasileiro ele já tem esse sangue empreendedor, né? Já faz parte da nossa cultura, né? Isso, eu vejo isso, que muitas pessoas, amigos, que não empreendem, pelo menos tem aquele comichão, aquele friozinho na barriga de será, por que não? Será que eu vou empreender? Ou quer empreender em paralelo, né? Na Magnolia acontece muito isso, como é um negócio de baixo investimento, né, de certa forma, geralmente é primeiro negócio, muitas vezes a pessoa não deixa ainda... Tem aquela dupla jornada. Tem aquela dupla jornada, exatamente. Então, hoje temos franqueados que são exclusivos, que já abriram 4, 5 unidades e aí agora estão exclusivos, mas tem vários que é o primeiro empreendimento e estão em paralelo ali sentindo o mundo do empreendedorismo. Então, vão ter pessoas que vão se identificar, falar, amei, quero expandir, tanto dentro da marca como ser multifranqueados de outras redes, né? Então, vai abraçando aí várias marcas, mas tem aquela pessoa também que não vai se identificar. Então, acho que é muito entender o perfil. Ou seja, investir em uma franquia da Magnolia tem valido a pena, vale a pena. Com certeza vale a pena. Eu acredito que vale a pena pelo retorno, vale a pena pela inovação que a gente traz, pelo suporte, pelo know-how, e principalmente porque os Mag Lovers, né, os nossos consumidores, amam o nosso produto. Perfeito. Júlia Webb aqui com a gente nessa entrevista, esse bate-papo para lá de especial, super bacana, conhecendo um pouquinho aí da trajetória dela, da jornada dela como empreendedora, essa história de sucesso à frente aí de uma grande marca que é a Magnolia, que tem cada vez mais se expandido em todo o país. Quero agradecer aqui a sua presença aqui com a gente nos nossos estúdios do canal Empreender e obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Obrigada a você, Bruno, pelo esse espaço. Foi um prazer, passou rapidinho e muito obrigada. É isso aí. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E essa foi mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Até a próxima.